Oi gente, eu sou a Amanda e bem-vindos ao canal Leve Letras. Esse é o primeiro vídeo aí de 2024 e vamos começar esse ano uma conversa um pouco mais leve, um pouco mais tranquila, mas que tem a ver com o assunto de vida acadêmica, estudos, mas também com outras áreas da vida. Eu acredito que é algo importante e que é bom a gente refletir um pouquinho sobre essas coisas. Nada melhor que começar o ano sendo de alguma forma instigada, provocada a pensar de uma maneira talvez diferente, ou né, que saia daquilo que já é comum, que já está de alguma forma parece ser estabilizado para nós. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, deixe seu like e vamos ao vídeo. Só para contextualizar, esse vídeo, olha, tem história. Como eu tô dizendo, esse é o primeiro vídeo de 2024, mas isso é de uma conversa com uma amiga, Gessiara. Um beijo pra você. Que a gente teve essa conversa em maio de 2023, ou seja, do ano passado. E a gente estava conversando sobre hobbies, leituras, vida acadêmica, essa pressão de lidar com prazo, seja da vida acadêmica ou, de certa forma, colocar metas que faz o hobby virar um peso. Enfim, aí a conversa passou, a gente voltou a estudar, até porque estávamos ali para isso. E aí, de noite, eu acordei com a ideia na cabeça, uma palavrinha ficou ali, paciência. E, enfim, aí eu escrevi ali no bloco de notas, né? Demorou para sair, tá sendo só agora, mas paciência. E então, essa palavrinha, paciência, vai ser repetida diversas vezes nesse vídeo, porque acredito que seja importante, tem a ver com a nossa vida, né? De maneira geral, e aqui pensando estudos, teorias, vida acadêmica, a gente precisa de paciência para passar por isso. E aí, essa palavra está ligada com outros 5 fatores que, de certa forma, estão interligados: tempo, processo, maturação, compreensão e, por fim, a própria paciência. Como que tem a ver com tudo isso? Sobre o primeiro ponto, a gente entrou numa lógica em que, como se o tempo fosse igual para todo mundo, né? A famosa frase, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Tem muitas circunstâncias que vão influenciar, terão fatores aí que vão influenciar na concepção de 24 horas. Mas, de modo geral, o que paciência e tempo tem a ver? Aqui é para a gente pensar exatamente de ter paciência com o tempo. Primeiro, porque o nosso tempo não é igual ao tempo do outro. A nossa experiência é única, pensando aqui em vida acadêmica, o nosso tempo de lidar com esse processo de vida acadêmica, com teorias, com leituras, com produção, é diferente do outro. E lembrar ainda mais que o nosso tempo não é jamais e nem deve ser igual ao tempo do sistema, que atropela produtividade acima de saúde mental, enfim. Então, o primeiro ponto aqui para pensar é ter paciência, desenvolver paciência para lidar com a questão do tempo. O seu tempo não é igual ao do outro e nem ao sistema. Você não tem que trabalhar que nem uma máquina ou achar que vai produzir igual uma máquina. Paciência. Segundo, ter paciência para entender que o seu processo também não é igual ao do outro. Ter paciência com o processo não quer dizer vou sentar, cruzar os braços e tudo vai se resolver no tempo que tiver que resolver. Não é isso. Mas ter a paciência de que o seu processo não é igual ao do outro, cada um tem uma experiência de vida, contatos diferentes, privilégios diferentes ou a falta deles, enfim, diversos fatores que vão fazer com que cada sujeito passe por esse processo. E aqui pensando, a gente pode pensar o processo da vida acadêmica, mas você pode usar para a área que você quiser da sua vida. Vai passar por um processo diferente. Eu, Amanda, passando pelo processo de mestrado em letras, não vai ser igual você passar pelo processo de mestrado em letras
ou um outro tipo de processo, né? Não necessariamente da vida acadêmica. Então, paciência para passar pelo processo também é importante. E aí, pensando que a gente precisa entender o processo, entender que o nosso processo não é igual ao do outro, mas que exige da mesma forma uma dedicação, um esforço para passar por isso, um terceiro ponto que tem a ver é a maturação. O ano passado não, né, que agora é 24, o ano retrasado, em 2022, eu participei de um evento chamado ENDIS, que era Encontro Nacional de Discurso e Subjetividade, alguma coisa assim. E aí um professor, o Luiz Mauro de Sá, eu não lembro o resto do nome, mas Luiz Mauro, vocês encontram obras dele aí na internet. Ele falou disso, que a gente precisa de tempo para maturar a própria pesquisa acadêmica. E aí a gente vê nesse atropelo de querer que se entenda uma teoria com sua complexidade, a escrita acadêmica que faça assim, como se fosse a mesma lógica das redes sociais, por exemplo, que é tudo para ontem, que é tudo muito imediato. Então a gente precisa também desenvolver essa paciência para lidar com o processo de maturação. Maturar uma pesquisa, maturar uma ideia, um esboço, o que seja, leva tempo, sabe? E aí às vezes a gente entra nesse vamos com tudo, vamos atropelar, passar por cima porque tem prazo, porque tem isso, porque tem aquilo. Eu sei, é difícil, não estou falando para ignorar prazos. Não venham me falar depois que perdeu o prazo, porque eu falei para ter paciência, tá? Vamos ser decentes aqui. Mas entender de uma melhor forma esses pontos. Então, paciência com o tempo, paciência com o processo, paciência com a maturação. E isso nos leva ao quarto ponto, que é paciência para a compreensão. Porque se leva tempo para começar a maturar uma ideia, imagine-se a paciência que precisa ter para compreender uma teoria. Gente, assim, esse negócio de ler um livro e entender de primeira, ele é meio complicado. Se a gente aqui ainda pensar no campo das humanas, não estou desmerecendo as outras áreas, mas estou falando do campo que eu me situo, ok? Né? Porque interpretação de texto hoje em dia também anda bem complicado. Mas você lê um parágrafo e aí você fala, caramba, será que realmente eu aprendi esse idioma? Porque eu estou lendo, mas não estou compreendendo. E aí a gente precisa ter paciência para essa compreensão. Eu lembro que eu li o livro Semântica e Discurso, um livro do Michel Pechet, né, que eu pesquiso discurso na linha de discurso materialista. Eu li a primeira vez em 2019, quando eu fui fazer o meu TCC. E aí, quando foi 2022, eu reli, estava escrevendo ali a dissertação, continuo escrevendo, mas foi específico para uma disciplina. E aí eu fiquei, caraca, tipo, eu não entendi isso da primeira vez, ou outras coisas saltaram aos olhos, né, que eu não tinha grifado antes, ou que eu realmente não tinha compreendido antes, achei que tinha compreendido e não foi. Tipo assim, quase 5 anos para entender, né? Lógico, eu não fiquei esses 5 anos lendo uma vez por ano. Mas assim, paciência. A compreensão leva tempo. E voltando, a gente se acostumou e construiu um tempo, uma sociedade, uma lógica de atropelamento. E aí parece que se a gente lê as coisas na internet e parece fácil, mas isso também é assunto para um próximo vídeo, o que está muito dado é porque tem muita coisa aí também trabalhando, acha que ler um livro, não, eu li um livro aqui teórico e tenho que entender de primeira. Paciência, tá? E aí, o último ponto, mas que fecha esse círculo, é paciência. Amanda, mas você está sendo redundante. Paciência para desenvolver a própria paciência. Porque se a gente precisa de paciência, e paciência aqui está muito ligado com o tempo, para compreender o tempo, para compreender o processo, maturação e compreensão,
a gente precisa de desenvolver paciência e saber ter paciência para desenvolver a própria paciência. E isso está muito interligado, porque quando a gente pensa que o meu tempo não é o do outro, o meu processo não é o do outro, a forma que eu lido com o tempo, com a paciência de maturar uma ideia, uma teoria, compreender aquilo, né, que resulta em algum produto, um produto que eu falo assim, uma escrita acadêmica, um artigo, enfim, um trabalho nessa área, ou o que você quiser levar para outro aspecto da sua vida, é preciso de paciência para todos esses e para desenvolver a própria paciência de lidar com isso. Lá no início do vídeo eu falei que essa ideia de falar sobre paciência surgiu lá de uma conversa com a amiga em maio de 2023. Acordei à noite com isso, escrevi no bloco de notas, pensei, vou falar sobre isso, é legal e tal. Ficou. Depois eu passei e falei, não, agora eu gravo. Isso em setembro de 2023. Esse vídeo está sendo agora, em janeiro de 2024. E o que eu posso dizer? Paciência. A vida acontece, são vários processos acontecendo ao mesmo tempo. E eu acredito que se a gente conseguir lidar de uma forma melhor com a gente, com o outro, isso vai influenciar na nossa forma de ver a vida, na nossa forma de compreender a si mesmas, ao outro, as teorias, ao processo de leitura, fichamento, escrita, dissertação, enfim. E como um todo também pensar, desacelerar dessa lógica que nos engole, que nos mastiga e nos cospe o tempo todo, e que tudo começa a ser atropelado e a gente nem se dá conta que está correndo contra um tempo que... correr por um tempo que nele não vai aumentar se a gente correr mais, entende? Então, a gente precisa pensar nessas coisas e, não sei, eu acho que pensar nisso é uma forma de tentar levar uma vida um pouco mais leve, né? Leve letras, vamos tentar falar sobre assuntos não que sejam fáceis, mas de uma forma leve de ter paciência para lidar com esses temas. Desejo a vocês um feliz ano novo, um ótimo 2024 e espero ver vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau!